como criar macro para salvamento dos dados na minha planilha no Excel. Então, na aula de hoje eu vou estar respondendo a dúvida de um de nossos inscritos e apoiadores do meu trabalho, o meu amigo Paulo Roberto. Então, esse é o arquivo do meu amigo Paulo Roberto que ele disponibilizou para a gente. Observe que é um arquivo bem interessante. Aonde, observe, ó, ao selecionar aqui um colaborador através dessa Cuba Box, observe que ele retorna aqui as informações do colaborador. E observe, ó, eu tenho aqui algumas Cuba Box auxiliares que, conforme eu vou selecionando, ele vai autocompletando aqui alguns campos. Então, meu trabalho será basicamente apenas informar aqui os períodos. E conforme eu vou auto-preencher nessa planilha, a gente vai ter um botãozinho salvar. Para quê? Para que eu possa capturar as linhas que foram preenchidas e salvando aqui na minha base de dados. Então é isso que eu vou estar lhe ensinando na aula de hoje, a fazer esse salvamento, a fazer essa limpeza dos dados pós-salvamento, trabalhando com células mescladas e também criando o nosso ID auto-incrementável com aquele nosso código bem enxuto. Então fica comigo até o final, vamos aprender a ser produtivo no Excel com o nosso canal Programador Excel VBA. Já deixa aquele gostei, para que eu entenda que você gosta. E se você ainda não for inscrito em nosso canal Programador Excel VBA, lhe faço o convite para estar se inscrevendo clicando nesse botãozinho vermelho. Ainda não é inscrito? Tá esperando o quê? Se inscreva agora clicando nesse botãozinho vermelho. Assim você não perde nenhuma nova do nosso canal. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Bom, vou clicar na nossa guia inserir, eu vou utilizar uma forma, então eu vou clicar aqui em ilustrações, inserir, ilustrações, formas. Lembrando que eu posso utilizar uma caixa de texto, eu posso utilizar uma imagem, eu posso utilizar até um próprio botão através da guia desenvolvedor. No meu caso, eu tenho predileção de utilizar formas. Então, eu posso utilizar qualquer uma dessas formas para atribuir uma macro a elas. Então, eu vou utilizar aqui ó, o meu retângulo de cantos arredondados. Ó. Cliquei sobre ele, vou contornar aqui a nossa forma. E vou clicar bem de leve sobre ela, só para que eu possa selecionar mesmo e agora digitar um texto. Ó. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, salvar. Então, vou só centralizar aqui o texto e vou estar aumentando aqui a cor da fonte. Ó. Deixa eu selecionar aqui o nosso texto e vou aumentar aqui a cor da nossa fonte. Ó. Bom, feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Lembre-se, para essa macro funcionar, eu vou precisar verificar quais as linhas preenchidas. Para quê? Para que eu possa salvar, obviamente, somente as linhas preenchidas. Então, a gente vai ter que fazer isso de forma super dinâmica. Eu vou ter que criar uma macro para que descubra a quantidade de linhas preenchidas nesse arquivo e uma macro também para que descubra a quantidade de linhas que estão preenchidas nesse arquivo. Para quê? Para que eu possa sempre salvar posterior à última célula preenchida, beleza? Então observe que quanto conhecimento a gente vai estar aprendendo nesse vídeo. E claro, vamos trabalhar aqui com células mescladas, ou seja, como limpar conteúdos de célula mesclada. E o nosso ID auto-incrementável, onde a gente vai trabalhar com o ID auto-incrementável que não se repete, como também um segundo ID auto-incrementável que vai se repetir. Então observe, ó, vamos lá para o passo. Vou clicar sobre o meu botão salvar. Vou clicar aqui na opção atribuir macro e eu vou clicar aqui em novo. Ó. Bom, feito isso, o que é que a gente vai estar fazendo? Observe, eu estou com o retângulo de cantos arredondados 2, o evento clique. Então o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Bom, observe, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, vamos declarar aqui uma variável, mas vamos colocar aquele nosso comando, ó, o application.iscriupdate igual a false. Para que eu utilizo esse comando? Para fazer para desabilitar aquela tremedeira de tela, para que o meu código processe de uma forma bem mais rápida. E no final do meu código eu vou voltar a habilitar, porque eu quero ver o resultado final, beleza? Então eu vou colocar aqui true no final do meu código. Então lembre-se que entre o meu false e o true vai entrar o nosso código. Como eu vou querer primeiramente que você veja o funcionamento do arquivo, o funcionamento do nosso código, eu vou deixar aqui por enquanto comentado. Lembre-se que o que está em verde o VBA não compila, ele entende como um comentário. Então vamos fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, é interessante que eu pergunte ao meu usuário se ele deseja realmente salvar a informação. Então vamos utilizar aquela variável clássica chamada resposta. E vou dizer que ela vai ser do tipo string, ou seja, do tipo texto. E o que eu vou fazer agora? Bom, vamos pegar a nossa variável resposta e vou passar um valor para ela. Então, que valor será esse? Eu vou emitir uma mensagem ao meu usuário, vai fazer aquela pergunta ao usuário se deseja realmente salvar o registro sim ou não. Se ele clicar no sim, a minha variável resposta assume um valor. Se ele clicar em não, a minha variável resposta assume um outro valor. Então, observe, ó, vou colocar aqui msgbox, abro o meu parênteses e aqui entra o meu prompt, ou seja, o corpo da minha mensagem. No entanto, eu vou utilizar aqui, antes de entrar no corpo da minha mensagem, eu vou deixar aquela mensagem bem mais personalizada.
Se você já conhece esse trabalho, sabe perfeitamente que eu vou utilizar o envar username. Então observe, ó, envar, entre parênteses, entre aspas duplas, eu vou utilizar o nosso username, ou seja, a própria variável do sistema que retorna o nome da máquina. E vou concatenar com a mensagem que eu quero. Então observe, eu vou dar um espaçamento para não aglutinar o nome da minha máquina a minha mensagem. E qual é o meu intuito aqui? O meu intuito é retornar o nome da minha máquina, que no meu caso é Gledson, e vai aparecer lá, Gledson, você deseja realmente salvar o registro? Então observe, ó, deseja. Você deseja realmente salvar o registro? Bom, essa é a pergunta que vai ser emitida ao meu usuário. Vou fechar aspas duplas. Obviamente estou fechando aqui uma mensagem. E vou colocar o nosso... Vamos colocar aqui, no caso, como eu vou querer que você visualize todo o código em uma tela. Eu vou dar um espaçamento, vou colocar o nosso underline e vou dar um enter. Então eu vou colocar agora o nosso vírgula para que eu possa entrar dentro dos parâmetros. Para quê? Para que eu possa acrescentar um botão de sim, um botão de não nessa mensagem. Eu vou utilizar o nosso VB yes, no. Ou seja, o yes é o botão sim e o no é o botão não. E para que eu acrescente também um símbolo dentro da minha mensagem, eu vou trabalhar aqui utilizando mais. E para isso eu vou utilizar o VB question, ou seja, aquele símbolo de interrogação dentro da minha mensagem. Então eu vou colocar aqui uma vírgula. Observe que em negrito ficou o meu título, ou seja, o título da nossa mensagem. Então o título da minha mensagem aqui será, por exemplo, deixa eu voltar aqui a minha janela do VBE. Será, por exemplo, como é um título, é um texto, entre aspas duplas, eu vou colocar aqui, por exemplo, programa de treinamentos. Bom, feito isso, vou fechar aqui o meu parênteses. Então, tá aqui o que será emitido pelo meu MSG Box. E agora, o que eu preciso verificar? Eu vou precisar verificar se o usuário clicou na opção sim ou se ele clicou na opção não. Então, observe, ó, if VB yes. Observe, ó, se a minha resposta, se a nossa variável resposta for igual a VB yes, então o que é que eu vou fazer? Ou seja, se o meu usuário clicou no sim, ele vai executar aquela ação de salvamento. Então, para que esse código não fique tão longo dentro da mesma estrutura, eu vou criar fora e vou apenas utilizar a nossa chamada call, beleza? Então, observe, ó, a princípio eu vou deixar aqui, ó, call, salvar, underline, registro. Bom, se eu selecionar aqui salvar registro, observe, ó, selecionei o mesmo, clique em definição e observe que ele vai me informar o seguinte, ó, o identificador sobre o cursor não foi reconhecido. Isso quer dizer o quê? Que ele não existe. Então, por enquanto eu vou deixar dessa forma. O que eu vou estar fazendo mais? Observe, ó, vou colocar aqui o nosso else, ou seja, se o meu usuário clicou no não, o que será executado será o que está abaixo do meu else. E o que está abaixo do meu else? Vou emitir também uma mensagem a esse meu usuário, beleza? Então, para que a gente possa ganhar tempo, deixa eu pegar essa mensagem, por exemplo, até aqui, ó. Observe, ó. Vou dar um... Aliás, vamos fazer o seguinte, rapidamente, ó. MSG Box. Vou emitir uma mensagem ao meu usuário, MSG Box. O nosso envar, entre parênteses, observe, ó. Envar, entre parênteses, entre aspas duplas, o nosso username. Fecho aspas duplas e posso fechar agora o meu parênteses e eu vou concatenar com a mensagem que eu queira. Então, por exemplo, o salvamento foi cancelado. Ó. O salvamento foi cancelado. Fecho aspas duplas, vírgula VB. Observe, ó. Então, vírgula VB. Vou utilizar o símbolo de informação VB information, vírgula, e entre aspas duplas vai o título da minha mensagem. Novamente eu vou colocar aqui programa de treinamentos. Lembrando que na minha aula passada eu lhe ensinei a criar aquele título dinâmico. Assim eu não preciso ficar digitando várias vezes o título da minha mensagem. Beleza? Então deixa eu dar um underline aqui, dar um enter, deixa eu só adicionar aqui o resto do meu texto. Ó. Treinamento. Programa de treinamento. E por último, vou colocar o nosso end if para quê? Para fechar a estrutura if, ó. Então, se eu executar agora, vai dar um erro, porque eu não tenho ainda a rotina salvar registro, beleza? Então, eu vou criar aqui a rotina salvar registro aqui abaixo, ó. Deixa eu copiar aqui o nome da mesma, vou dar um Ctrl C sobre ela, e vou colocar aqui, ó, sub, salvar registro, e vou dar um enter. Então, se eu selecionar agora salvar registro, clicar em definição, observe, ó, o VBA já vai me mostrar que é salvar registro, beleza?
Se eu vier agora e tentar fazer o meu salvamento, vamos ver o que acontece. Ó. Se eu clicar aqui no meu salvar, vai fazer aquela pergunta para o meu usuário. Gledson é o nome da minha máquina. Então aqui vai trazer o nome Gledson. No seu caso, vai trazer o nome da sua máquina aí. Ó. Deseja realmente salvar o registro? Se eu clicar aqui no não, observe, ó, Gledson, o salvamento foi cancelado. Se eu clicar aqui no salvar novamente e clicar agora no sim, observe que alguma coisa ele tentou fazer, não fez nada porque a nossa macro ainda não está terminada, beleza? Então o meu salvar registro eu vou programar agora juntamente com você. Então o que é que ela vai fazer aqui? Observe, ó. Bom, para que eu possa manipular essa variável, é interessante que eu crie algumas, beleza? Para que eu possa manipular essa estrutura, eu vou criar algumas variáveis. Então deixa eu dar um espaçamento aqui só para que a gente possa focar nesse comando, beleza? Então observe, ó. A minha primeira variável que eu vou estar utilizando, eu vou chamar ela de linha. E vou dizer que ela vai ser do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. A minha segunda variável que eu vou estar trabalhando aqui, eu vou estar trabalhando com uma variável chamada última linha. Por quê? Porque eu vou precisar saber qual foi a última linha preenchida da minha base de dados. Então vamos lá, última underline linha. E também vai ser do tipo integer. Lembrando que eu estou trabalhando aqui com variável do tipo integer, porque no meu caso eu não vou trabalhar com muitos registros, beleza? Então, o que seria muitos registros? Mais do que 32 mil registros. Então, até aí, até pouco mais do que 32 mil registros, dá para a gente trabalhar com a variável do tipo integer tranquilo. Bom, vamos declarar mais uma segunda variável na mesma linha. Vamos só utilizar aquele critério de utilizar sempre as iniciais em maiúsculo. A nossa macro vai funcionar da mesma forma. Se não utilizar as iniciais em maiúsculo, vai. Só que fica muito mais fácil eu detectar se eu digitei de forma correta ou não dentro do meu código se eu utilizei as variáveis na declaração, as iniciais em maiúsculo. Então, a minha terceira variável que eu vou estar utilizando aqui, eu vou criar uma variável chamada id e vou dizer que ela também vai ser do tipo integer, ou seja, vai armazenar números inteiros. E eu vou criar uma quarta variável e eu vou dizer que ela vai ser, eu não posso criar uma variável com o mesmo nome, então eu vou colocar aqui id treinamento. E também vai ser do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. Bom, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Se eu precisar de mais alguma variável, a gente vai criar. Então, vamos lá. Lembre-se, eu vou utilizar aqui, eu vou acessar informações de uma outra planilha. No entanto, eu vou manipular a propriedade de uma primeira planilha para enviar informações para uma segunda planilha. Ou seja, eu vou trabalhar com propriedades em comum entre planilhas. Então, o que é que eu vou fazer aqui para que você entenda, ó? Lembra que quando eu utilizar a estrutura with, eu vou acessar as propriedades de determinado objeto. Então, o objeto que eu vou estar manipulando aqui, possivelmente vai dar um erro, que eu vou sair do comando. Então, eu vou acessar as propriedades de quem? Eu vou acessar as propriedades de planejamento, que é o nome da planilha que vai enviar os dados. E vou acessar as propriedades da minha planilha base de dados, que é a planilha que vai receber os dados. Então, lembre-se que eu não vou utilizar esses nomes, porque se eu utilizar, vai funcionar. Mas se alguém alterar os nomes, vai deixar de funcionar o código. Então, pensando nisso, eu vou utilizar os codenames. Então, vamos descobrir quem é planejamento. Então, observe, ó. Vou vir aqui em Visual Basic, exibir aqui o meu Project Explorer. E aqui, vamos verificar. O meu codename são esses nomes fora dos parênteses. Aqueles nomes entre parênteses são aqueles nomes que estão lá nas abas das nossas planilhas, ó. Então, eu vou estar utilizando aqui, observe, ó. Planejamento é a minha planilha de número 1. Então, eu vou informar aqui, ó. Planilha número 1, porque é a planilha que vai estar enviando os dados. Então, vamos fazer da seguinte forma, ó. With planilha 1, que é a planilha que eu vou enviar os dados. E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Observe. Bom, lembrando que quando eu colocar um ponto, eu vou acessar as propriedades da minha planilha 1. Quando eu precisar acessar as propriedades da minha outra planilha, que no meu caso será a planilha 4, que é a planilha que vai receber os dados, o que é que eu vou fazer? Eu vou informar o nome do meu objeto. Bom, se esse arquivo aqui bater aqueles 50 likes que eu tenho colocado em meta dos nossos vídeos, a gente vai disponibilizar o arquivo auxiliar aí, conforme a permissão do nosso amigo aí, o Paulo Roberto, beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Observe, ó. Bom, primeira coisa, como eu vou criar um ID auto-incrementável que vai se repetir, e aí você pode estar se perguntando por que ele tem que se repetir, ó. Observe, ó, aqui na minha base de dados, observe que eu tenho o ID é a identidade do meu registro. Esse sim nunca se repete. Eu tenho o ID treinamento. Por que ele vai se repetir? Porque possivelmente pode ter N informações vinculadas ao mesmo ID de treinamento. Ou seja, se eu digitar lá um ID específico, se eu digitar um ID qualquer,
tudo que foi relacionado àquele ID vai ser retornado, ou seja, ele vai se repetir várias vezes, beleza? Então, tipo, quando você cria uma ordem de serviço, ou até mesmo quando você cria uma venda pode ter vários pedidos, então é exatamente isso que eu quero lhe repassar, beleza? A ideia é essa. Então, quando você faz uma venda, dentro dessa venda pode ter várias coisas que foram compradas. Então, obviamente, o ID da venda é um ID que vai se repetir várias vezes para que a gente possa descobrir o que foi comprado com aquela venda. Então, a lógica é essa. No entanto, se eu precisar, obviamente, atualizar algum item dessa venda, esse item tem um ID específico, que no caso é o nosso ID, é a identidade do registro. Então, entendido isso, tenho certeza que você entendeu a lógica. O que é que eu vou fazer aqui, ó, na prática, ó. Vamos pegar a nossa variável ID treinamento, ela vai se repetir. Então, eu vou utilizar ela fora do meu laço de repetição. Eu vou ter um laço de repetição para quê? Para executar de um determinado valor a um outro determinado valor, beleza? Então, observe, eu vou dar um Ctrl C sobre o meu ID treinamento, vou colar aqui e vou passar um valor para ela. Então, eu vou criar o meu primeiro ID auto-incrementável, no entanto, esse vai se repetir. Por quê? Porque ele vai estar fora do meu laço de repetição. Então, o que é que eu vou passar aqui para ele? Observe, ó. Como é o nome da minha planilha que vai receber os dados, vamos só observar aqui novamente, ó. A planilha que vai receber os dados é a minha base de dados. Observe, ó. É a nossa base de dados, que é no meu caso é a planilha 4. Então, eu vou informar aqui, ó, planilha 4. Então, entendido isso, observe, ó. Planilha 4, que é o codename da minha planilha, ponto quê? Ponto. Vamos acessar aqui as propriedades da mesma. Então, planilha 4, ponto application. Ou seja, eu vou acessar configurações dessa aplicação e quais serão elas, ó. Ponto worksheet function, ou seja, eu vou acessar uma fórmula que contém nessa planilha, beleza? Então, basicamente, eu estou acessando uma fórmula. E que fórmula será essa? Eu quero aquele ID auto-incrementável. Então, o que eu vou fazer aqui? Observe, ó, eu vou utilizar .mass, ou seja, eu vou utilizar a função máximo. Para que eu vou utilizar a função máximo? Para descobrir o valor máximo que está lançado na minha planilha e, consequentemente, eu vou somar mais um a esse valor máximo. Isso vai me garantir que sempre eu lance um valor maior do que está na minha base de dados sem repetir. Então, vou abrir aqui o meu parênteses da função mass e eu vou passar aqui um parâmetro para ele. Observe que ele pede N parâmetros, no entanto, basta eu informar um, beleza? Então, basta eu informar um intervalo que eu quero especificar. Então, vamos lá. O que intervalo será esse, ó? Esse primeiro ID, ele vai se repetir, beleza? Ele só não vai se repetir quando eu fizer um novo lançamento. Então, tudo que eu lançar referente a esse lançamento vai repetir o ID, beleza? Na prática, você vai entender o que eu vou estar fazendo. Então, a coluna que vai ter o ID que vai se repetir é a minha coluna B, que no meu caso é a mesma coisa de eu informar número 2, beleza? Então, a coluna A é a primeira, a coluna B é a segunda, a C é a terceira e por aí vai. Então, eu vou informar lá no meu código o número da minha coluna. Então, como é que eu faço aqui, ó? Planilha 4, observe que eu vou ter que digitar o nome do meu objeto, planilha 4.columns, ou seja, colunas. E eu vou informar entre parênteses o número da coluna que eu vou utilizar como parâmetro. Eu vou utilizar aquela coluna B. Então, eu vou informar aqui o número 2, que é a minha segunda coluna. E fecho o meu parênteses agora do meu mass, beleza? Então, fechei o parênteses aqui do columns e agora fechei o parênteses da função mass. E como eu havia dito a você, eu vou colocar um mais um para quê? Para que eu descubra o valor máximo que foi lançado e some mais um. Isso vai me garantir que toda vez que eu fizer um novo lançamento, ele não se repetirá, beleza? Então, entendido isso, o que é que eu vou fazer agora? Observe, ó. Agora, eu vou querer descobrir qual foi a última linha preenchida da minha planilha que vai enviar os dados. Por quê, ó? Eu vou começar a preencher esses dados aqui a partir da minha linha de número 6, beleza? Só que aqui são dados estáticos. Por quê? Porque são dados que eu vou preencher a célula. Vou preencher essa célula, eu vou preencher essa outra. No entanto, eu não vou preencher mais nenhuma célula abaixo dela. Então, é uma célula fixa, beleza? E o que eu vou fazer aqui, ó? Já essas células aqui abaixo são células que eu vou estar preenchendo. No entanto, nem sempre eu vou preencher 2, 3 linhas, 4 linhas. Às vezes eu posso preencher 10, às vezes eu posso preencher apenas uma linha. Então, eu não posso especificar aqui de forma fixa quantos dados eu vou enviar. Então, eu preciso saber quantas linhas foram preenchidas, beleza? Então, entendido isso, observe o que eu vou fazer aqui, ó. Como é que eu vou descobrir quantas linhas foram preenchidas? Eu vou utilizar uma coluna como parâmetro. No meu caso, eu vou utilizar a coluna A, que é a minha primeira coluna, como parâmetro. Para quê? Para que eu descubra quantas linhas eu preenchi, beleza?
Então, uma atenção, ó. Se por acaso, observe, ó, essa primeira linha está preenchida. Se por acaso eu preencher esse aqui, ó, e não preencher essa primeira linha, essa primeira célula, digamos assim, dessa coluna, ele vai considerar apenas essa primeira linha preenchida. Por quê? Porque eu estou utilizando a coluna A como parâmetro, beleza? E não essa coluna aqui do lado, beleza? Então, entendido isso, essa primeira coluna, que é a coluna A, não interessa que ela esteja mesclada, o que me interessa que é sempre o primeiro conteúdo da célula. Perfeito? Então, entendido isso, estou utilizando a primeira coluna como parâmetro. O que é que eu vou fazer aqui? Observe como é que eu vou descobrir quantas linhas estão preenchidas. Muito simples, ó. Vou chamar a minha variável última linha. Deixa eu até copiar aqui o nome da mesma. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E o que é que eu vou atribuir a ela? Lembre-se, agora eu vou acessar as propriedades da própria planilha. Então, não precisa eu informar novamente planilha 1, beleza? Então, basta eu colocar um ponto. Então, eu vou fazer aqui o que, ó? Ponto range, ou seja, o meu intervalo, entre aspas duplas, eu vou utilizar a minha coluna A como parâmetro, não tem problema eu colocar maiúsculo ou minúsculo, e eu vou estar concatenando com o meu rows, ponto count, ou seja, eu vou estar contando as minhas linhas. Então eu utilizo muito esse comando quando eu vou gerar etiquetas, beleza? Então rows, ponto count, fecho o meu parênteses, ponto end, abro o meu parênteses, o nosso XLUP, ou seja, o meu cursor vai vir de baixo para cima. Para quê? Para que ele pare na minha última célula preenchida. E eu estou procurando quem? A minha linha, beleza? Então, com esse comandozinho aqui, pode parecer um pouquinho complexo, mas é bem simples, ó. O range é o meu intervalo, o A é a coluna que eu estou passando como parâmetro, eu quero pegar a coluna A, o rows count, ou seja, eu estou contando as minhas linhas de quem? Da coluna A. E eu estou pegando o meu cursor, que vem de baixo, para cima, ele vai parar na minha última célula preenchida, perfeito? Assim eu vou descobrir quantas linhas eu tenho da minha última célula preenchida para cima, beleza? Então, entendido isso, o que é que eu vou fazer agora? Observe, ó. Agora eu vou entrar dentro de um laço de repetição, onde eu vou partir de um valor inicial até um valor final, sendo que será dinâmico, porque eu não sei quantas linhas eu preenchi. Eu posso ter preenchido uma linha, posso ter preenchido duas, três, não sei. Quantas eu tiver preenchido serão lançadas na minha base de dados. Então, observe, ó, vou utilizar aqui o meu estrutura for, que quer dizer para, ou seja, eu vou utilizar uma estrutura de repetição, onde o meu for vou utilizar uma variável chamada linha, que está aqui, ela, observe, a minha variável linha, agora sim eu vou atribuir um valor para ela, e aqui vem um segredinho, ó. Se observarmos, quantas linhas eu tenho preenchidas aqui, ó, observe, ó. Bom, a minha macro lá, ela vai considerar tudo isso aqui preenchido, beleza? Então, para que eu não venha salvar informações que eu não queira, eu vou estipular um valor inicial para ela. Ou seja, eu vou considerar, por exemplo, apenas as informações que estão abaixo desse cabeçalho. Ou seja, a parte da minha linha de número 14. Então, a parte da minha coluna 14, da minha linha de número 14 para baixo é o que eu vou entender que estão sendo preenchidos na minha planilha, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Observe, ó. A minha variável linha vai partir de 14... E vai até quanto? Bom, aí entra o que eu havia dito a você. Eu não sei quantas linhas eu posso ter preenchido. Então, eu vou utilizar aqui a nossa variável última linha. Então, a nossa variável última linha. Observe aqui que o meu última linha eu coloquei aqui. Vamos colocar aqui o nosso T. Deixa eu colocar aqui última e aqui também, ó. Beleza? Eu deixei o linha. Então, última linha, ó. Então, vai da minha linha de número 14, que é a minha primeira linha, que eu preencho pós-cabeçalho, até a minha última linha preenchida. Ou seja, se eu tiver preenchido isso aqui, ó, da linha de número 14 à linha de número 23, ele vai capturar de forma dinâmica. Se eu tiver preenchido a linha de número 14 à linha de número 17, ele vai capturar apenas essas informações. Se eu tiver preenchido a 14 até a linha de número 30, ele vai capturar também essas informações. Ou seja, ele vai pegar de forma dinâmica. Eu não estou estipulando até que linha? Eu estou estipulando apenas a partir de qual linha. Por quê? Porque eu quero que ele desconsidere o meu cabeçalho, eu quero que ele desconsidere esse subcabeçalho, eu quero que ele desconsidere todas essas informações que estão acima do meu cabeçalho, beleza? Senão, ele também salvaria essas informações e não é isso que eu quero. Então, o que eu vou fazer aqui? Observe, ó. Bom, entendido isso, a gente vai entrar agora nesse comandozinho aqui, ó. Observe, ó. Eu vou copiar aqui o mesmo, eu vou lhe explicar o que eu vou fazer, ó. Vou dar um Ctrl+C. Vou dar um Ctrl+V e vou alterar aqui. Vou alterar a minha variável. Observe que eu tenho uma variável D, que eu ainda não trabalhei com ela, e agora que ela vai entrar na história. Observe, vou apagar isso daqui. E o que é que eu vou atribuir a essa variável D? Eu vou atribuir o meu planilha 4, que é aquela planilha que vai receber os dados. Estou utilizando o application.worksheetFunction mass para descobrir o valor máximo. E será de qual coluna?
Bom, será aquela coluna que não se repetirá, a identidade do meu registro, ou seja, a minha coluna número A. Então, se é a coluna número A, então aqui no meu código eu vou alterar de 2 para 1. Beleza? Então, eu estou buscando a informação na minha primeira coluna e descobrindo o valor máximo. Então, nesse momento, se eu executasse esse comando, eu descobriria que a minha função máxima retornaria o número 0, porque eu não tenho nenhum valor máximo lá. 0 mais 1 é 1, ou seja, o meu primeiro registro a ser salvo será o registro número 1. E é assim que vai seguir a nossa lógica. E aí, como esse carinha aqui, ó, essa linha de comando está dentro de um laço de repetição, ele vai executar isso aqui N vezes, de acordo com a quantidade de linhas que eu tiver, beleza? Então, digamos que eu tenha 3 linhas preenchidas, então ele vai executar esse comando aqui 3 vezes, ó. E esse comando aqui vai executar apenas uma única vez. E por ele fazer apenas uma única vez, por isso que ele vai se repetir. Já esse aqui, porque vai ser executado 3 vezes de forma diferente, 3 vezes ele vai executar um ID diferente, beleza? Então, fica aí o segredo para você que trabalha com OS. A gente também está ensinando em vídeos do nosso canal a criar OS aqui em nosso canal, beleza? Então, entendido isso, o que é que eu vou fazer agora, ó? O que é que eu vou fazer agora? Observe, ó. Se você observar, eu já utilizei a variável linha, já utilizei a variável última linha, já utilizei a variável ID e a ID treinamento. Eu vou precisar de mais uma outra variável. Por quê? Porque eu preciso de uma variável para saber em qual linha eu vou estar salvando nessa base de dados. Então, observe o que eu vou fazer aqui, ó. Tim. Lembrando que eu não posso utilizar uma variável com o mesmo nome, então eu vou utilizar aqui chamada lim. E eu vou dizer que ela vai ser do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. Beleza? Então, o que é que essa variável lim vai receber? Ó? Eu vou também pegar essa mesma variável lim, eu vou colocar ela onde? Bom, ela vai entrar dentro também do meu laço de repetição. Por quê? Porque toda vez que eu fizer um lançamento, eu quero descobrir qual é a última linha preenchida para que eu sempre descarregue na próxima linha vazia. Então, vamos lá. Ó. Ela vai ficar dentro do meu laço de repetição. Então, a minha variável lim, o que é que eu vou atribuir a ela? Ó? Ela vai ser o mesmo que a minha planilha número 4, que é a planilha que eu vou estar recebendo os dados. Ponto range, o meu intervalo. Então, que intervalo será esse? Será o intervalo da minha coluna A. Então, eu vou utilizar a minha coluna A como parâmetro também para esse caso. E eu vou utilizar lá o nosso concatenar com o nosso rows.count novamente. Ó. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa mesma macro aqui acima, ó, se você observar. Rows.count. Por quê? Porque eu tenho que saber quantas linhas tem preenchidas naquela planilha para que eu possa enviar e sempre enviar na próxima linha vazia, beleza? Então, basicamente, é o mesmo comando. Rows.count. .end abre meu parênteses o nosso XLUP. E por último, .row. E o que é que eu vou fazer de diferente aqui, ó? Eu vou colocar um mais um. Por quê? Porque eu sempre quero salvar os registros na primeira linha vazia. Se eu não colocar esse mais um, o que é que vai acontecer? Ele vai sempre salvar sobre a minha última linha preenchida. Ou seja, vai sobrescrever a última linha preenchida. E não é isso que eu quero. Eu quero sempre salvar após a última linha preenchida, beleza? Então, o que é que eu vou fazer agora? Observe, ó. Eu vou informar a planilha que vai receber os dados. Pós sinal de igualdade, eu vou informar a planilha que vai enviar os dados. Então, a lógica é essa, ó. Então, como eu estou utilizando aqui a estrutura with para a minha planilha 1, infelizmente eu não posso utilizar novamente a estrutura with aninhada, assim como eu faço lá no listbox, que normalmente eu utilizo a estrutura with para o listbox e também utilizo para a minha planilha. Então, lá eu não preciso ficar informando o nome do objeto várias vezes. Aqui, infelizmente, eu não consigo fazer. Por quê? Porque a planilha 1 e a planilha 4 têm as mesmas propriedades. Então, o VBA ficaria confuso. Não saberia quem eu estaria manipulando. Será a planilha 1 ou será a planilha 4? Porque ambos os objetos têm as mesmas propriedades. Beleza? Então, eu sou obrigado a informar aqui o nome da minha planilha 4. Observe, eu vou copiar mesmo. Informei aqui. E eu vou colocar aqui, ó, .cells. Ou seja, nas minhas células. Então, aonde é que eu vou salvar essa informação? Na minha variável lim, porque é ela que descobre a última linha preenchida. Em qual coluna? Na minha coluna número 1. A lim, a variável lim, porque eu não sei em qual linha eu vou salvar, porque eu não sei quantas linhas tem preenchidas na minha base de dados, eu utilizo uma variável. Já na coluna, eu sei em qual coluna eu quero salvar a informação. Eu quero salvar na primeira, depois na segunda, depois na terceira, então eu vou informar valores fixos para as colunas. Então, o que é que eu vou salvar? O que eu informar após sinal de igualdade. Então, a primeira coluna eu vou salvar aquele ID que não se repete, que é o nosso ID. Que é exatamente esse carinha aqui, ó. Então, se você entendeu isso, eu vou copiar esse mesmo comando, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V,
E aqui eu vou colar o meu ID treinamento. Na minha segunda coluna, lá na minha base de dados, eu quero o meu ID treinamento. Ó. Vou colocar aqui o número 2. Ó. Legal? O que é que eu vou fazer agora? Ó? Observe, vamos dar uma olhadinha aqui na base de dados dele. Ele tem o ID treinamento, aí vem o funcionário, a matrícula. Então vamos dar uma olhadinha na planilha que vai enviar os dados. Ó. O nome do funcionário, tá aqui a matrícula, função. Então observa, ó, essa informação, se observarmos, eu cliquei sobre essa célula e em cinza ele destacou esse carinha aqui, ó, observe, ó, ou seja, células mescladas. E aí o que é que eu faço aqui quando eu trabalho com uma célula mesclada? Ó? Vou clicar aqui, por exemplo, ó, exibir, vou exibir aqui minha barra de formas e eu vou mostrar para você o que interessa. Ó. Essa célula está mesclada, ó, beleza? No entanto, quando eu clico sobre ela, aqui na minha caixa, ó, observe, ó, na minha caixa de nome, me aparece o que? O F6, ou seja, o conteúdo esse conteúdo desse texto está salvo em qual célula? Na célula F6, embora ela esteja mesclada, tem uma pegadinha por trás disso aqui, beleza? Então é interessante que você assista esse vídeo até o final. Então observe, ó, como essa célula está mesclada, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o conteúdo de F6, porque é o Excel entende que mesmo que haja uma mescla, o que interessa para ele é o primeiro conteúdo da primeira célula. Ó. Então eu vou informar lá no meu código o que, ó? Que eu vou pegar, eu vou descarregar na minha terceira coluna, então deixa eu dar um Ctrl+C aqui, Ctrl+V, eu vou descarregar na minha terceira coluna a informação que estiver no meu ponto, observe, ó, ponto range, abre o meu parênteses, qual é aquela célula? Se não me for é o F6, fecha o meu parênteses, ponto cells. Perfeito? Ou seja, eu estou pegando a informação que está na minha célula F6 e descarregando na minha cells, da minha linha, da minha coluna número 3. Perfeito? Vamos fazer aqui só um teste para que você possa ver na prática. Ó. Eu vou colocar o meu next linha para fechar essa estrutura aqui for. E vou colocar o meu end which para fechar a estrutura which. E vamos fazer uma execução aqui. Deixa eu dar um Ctrl+B para salvar o projeto. Lembra que você pode também clicar aqui no disquete em salvar, beleza? E vamos fazer uma execução até para ver se está funcionando tudo aqui, beleza? Se não estiver funcionando alguma coisa, a gente faz o ajuste aqui juntamente com você. Então observe, ó, nesse momento eu tenho algumas informações aqui preenchidas. Deixa eu colocar aqui mais algumas informações, só para que eu veja se ele vai pegar exatamente todas essas linhas. Lembre-se que a minha coluna, como parâmetro, é a coluna A. Então, se essa célula que estiver vazia, não interessa para mim, beleza? Ele vai descarregar da mesma forma. Ele vai descarregar essa primeira linha, segunda, terceira, quarta, porque o que interessa para ele é essa célula que eu passei como parâmetro. Agora, se ela estivesse vazia, ele desconsideraria, nesse caso, a linha 16 e a linha 17, porque ele entenderia que essa linha preenchida só vai até a linha de número 14, beleza? Então, vou informar aqui uma informação qualquer apenas para a gente poder ilustrar. Ó. E também vamos preencher isso aqui, utilizando aqui essas combo box que o mesmo criou. Então, deixa eu também colocar aqui algumas datas, não sei se ele já está... Na realidade, como ele ainda não está pegando, ele só está pegando nesse momento, se observarmos, as informações da onde, ó? Do meu ID, do ID treinamento e do nome do funcionário. Então vamos pegar aqui também a matrícula só para que eu possa testar também, ó. Na minha U6, se observarmos, a célula está mesclada e aqui na minha caixa de nome o 6, ó. Então o que eu vou fazer aqui no meu comando? Vou copiar esse carinha aqui, vou dar um Ctrl+C, vou dar um Ctrl+V e vou alterar aqui para 4, que eu quero descarregar na minha coluna número 4. E aqui, se não me falha a memória, é o 6. Tá aqui ela, ó. Beleza? Então vou clicar no meu salvar e vamos ver o que acontece, ó. Cliquei. Gleidson deseja realmente salvar o registro? Vou clicar no sim. Observe que aparentemente deve ter salvo, porque não ocorreu erro algum. Ainda não está limpando, porque eu não programei para limpar. Mas vamos dar uma olhadinha na minha base de dados, que não tinha dado, até onde eu lembro, não tinha dado em nenhum momento. Então observe, ó, tem 1, 2, 3, 4. Ou seja, tem que ter lá 4 registros. Vamos dar uma olhadinha na minha base de dados, ó. Observe, ó. Como eu havia dito, ó, o ID aqui, que é a identidade do meu registro, não se repete. Porque eu coloquei ele dentro do meu laço de repetição, ou seja, toda vez que ele executar o laço, ele chama o meu ID auto-incrementável. Então isso me garante que ele não vai se repetir. Já o ID treinamento vai se repetir, porque aqui a ideia é que se esse funcionário aqui pode ter N treinamentos dentro da mesma ordem, vamos dizer assim. Perfeito? E aí eu consegui pesquisar pelo número da ordem, vamos chamar assim, para visualizar todos os treinamentos que o mesmo ocorreu. Tá aqui a matrícula dele salvou na minha coluna D. Então se você entendeu, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a informação para a minha função, a admissão, o ano, e aí vem o que, ó? Se observarmos, ainda não descarregou as demais informações, beleza? Ou seja, ainda não descarregou o que?
ainda não descarregou isso daqui, ó. Por quê? Porque essa parte, teoricamente, é a parte mais fácil, porque são informações que estão estáticas, em células que não vão mudar delas, beleza? Já essas daqui, pode ser que eu preencha apenas uma linha, 2, 3, 4, 10, 15, quantas eu quiser. Então, aqui é onde entra, onde o bicho pega, beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Observe, ó. Bom, vamos pegar aqui a função, ó. A função está na minha Z6. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Visual Basic. Vou copiar esse comando. Ctrl+C, Ctrl+V. E, claro, vou alterar aqui de U6 para Z6, que é a célula que está enviando os dados. E aqui é a minha quinta coluna, que é a coluna que vai receber os dados lá da minha planilha 4, beleza? Aqui vai ser a minha coluna número 6. Na minha coluna número 6, eu vou querer descarregar a admissão do funcionário, que se observarmos nessa célula mesclada, está na minha célula AO6, ó, AO6. Então, deixa eu vir aqui no meu código, desenvolvedor Visual Basic, e vou alterar aqui para AO6, ó. Não tem importância eu colocar aqui maiúsculo ou minúsculo, beleza? Então, deixa eu colar aqui mais uma vez, vou alterar aqui para a minha coluna número 7. Na minha coluna número 7, eu vou querer descarregar aqui o ano. Então, o ano, se observarmos, ó, está na minha célula D7. Então, eu vou vir aqui. E o que eu vou fazer aqui, ó? D7. Perfeito? Então, se eu executar de novo aqui a nossa máquina, vamos ver o que vai acontecer, ó. Vou clicar no meu salvar. Cliquei no sim. Se eu for na minha base de dados, observa que ele salvou mais registro. Salvou agora até a admissão. Ainda não salvou o ano. Vamos ver o que pode ter ocorrido. No meu caso aqui, se não me falha a memória, o ano já programamos. Eu coloquei aqui D7. Então, vamos verificar quem é D7, ó. Na minha guia planejamento, deixa eu clicar aqui sobre o ano aqui tá vazio, então possivelmente eu não devo ter preenchido. Deixa eu clicar aqui no meu salvar de novo, cliquei no sim. Se eu for na minha base de dados, o ano agora sim foi salvo, ó. Beleza? Então foi apenas porque eu não havia preenchido. E agora vem o que nos interessa, observe, ó. Essas três informações aqui, essas três colunas são preenchidas por essas três aqui, ó. Beleza? Então, se você entender o que eu vou fazer para essas três, a gente vai também replicar para essas outras. No entanto, vai ficar super fácil você primeiro entender como é que eu vou fazer para essas, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Observe, ó. Bom, aqui abaixo, o que eu vou fazer, ó? Então, observe, ó. Vou dar um espaçamento só para não lhe confundir, ó. Vou dar um Ctrl V, vou dar um outro Ctrl V e um outro Ctrl V. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Essas informações aqui eu vou salvar onde? Na minha base de dados, na minha coluna número 8, 9 e 10. Então, entendido isso, o que eu vou fazer aqui? Vou alterar aqui para 8, 9 e 10. O que eu vou fazer diferente? Como eu não vou utilizar informações estáticas, eu não posso vir aqui, por exemplo, na minha guia planejamento e, por exemplo, pegar aqui essa célula, ó, A14. Então, eu não posso vir aqui e formar aqui, por exemplo, A14, porque você tem... Para que você tenha ideia, ficaria inviável, porque eu posso agora colocar informações na 15, na 16, na 17, então ficaria inviável, até porque algumas vezes eu não vou preencher elas. Então, como é que eu vou fazer isso? Observe, ó. Lembra daquela nossa variável que eu utilizei aqui, ó, a variável lim? Aí a nossa variável linha, que parte de 14 e vai até a última linha, agora é onde ela entra dentro dessa história, ó. Então, observe o que eu vou fazer aqui, ó. Vou apagar esse comando e vou colocar o meu ponto cells. Então, lembre-se que quando eu coloco um ponto, eu estou acessando as propriedades da nossa planilha 1, que é a planilha que está enviando os dados. Então, entre parênteses, o meu cells me pede o row index e o column index, ou seja, a posição da linha e a posição da coluna. Bom, a linha eu não sei, porque eu posso estar preenchendo na linha 14, ou eu posso estar preenchendo na linha 15, então eu vou utilizar quem é a nossa variável linha. No entanto, ela parte de 14, beleza? Vírgula. Já o número da minha coluna que eu estou enviando os dados, essa sim eu sei, ó. Eu estou enviando os dados da minha coluna A. Então, lembre-se que para você não ser pego nessa pegadinha, ó. Aqui, embora eu esteja utilizando uma célula mesclada, o que vai me interessar sempre é a primeira célula, ou seja, a célula que contém o texto, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou informar o número 1, porque eu quero a informação que está na minha primeira coluna. Perfeito? Então, entendido isso, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou copiar esse carinha aqui, vou dar um Ctrl C, vou dar aqui um Ctrl V e vou fazer o que, ó? A minha próxima informação tá onde, ó? Possivelmente, se eu clicar sobre essa célula, observe, ó, aqui tem uma fórmula, beleza? Então, se observarmos, está sobre a minha célula E. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir, a minha célula E, qual é? A, né, a primeira coluna, a B é a segunda, a terceira é a D,
A quarta, obviamente, vai ser a nossa coluna de número E. Perfeito? Perdão, a quinta coluna vai ser a nossa coluna número E. A primeira, a B é a segunda, a C é a terceira, a D é a quarta e a E a quinta coluna. Então eu vou informar lá no meu código a coluna número 5. Então eu vou vir aqui, ó, observe, ó, 5. E vou também alterar isso aqui e vamos observar aqui também a planilha que vai, a próxima coluna, ó. Vou pegar a coluna T. Então a coluna T, qual é o número dela, ó? Basta você contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, aparentemente, é a minha coluna número 20. Perfeito? E vamos fazer um novo teste, ó. Vou executar de novo. Vamos ver se vai salvar, se ele vai agora pegar essas informações. Vou colocar uma informação aqui qualquer só para ilustrar, ó. Cliquei no meu salvar. Vai perguntar se eu desejo realmente salvar ou não. Vou clicar no sim. Se eu for na minha base de dados, observe que ele salvou lá, ó. Como eu havia dito para você, ó, salvou essas informações para mim, ó. Salvou 1, 2, 3, 4. Porque eu, nesse momento eu tenho apenas 4 linhas preenchidas, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu vier aqui preencher mais colunas, ó, mais células, observe, ó. Vou botar informações quaisquer aqui só para ilustrar, ó. Observe que agora eu tenho da minha linha 14 a linha de número 20. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu clicar aqui no meu salvar, clicar no sim. Se eu for na minha base de dados, observe, ó, salvou mais vezes, ó. Então o meu ID de número 5, ó, tá aqui ele, ó. Quantas vezes salvou? 7 vezes, ó. Entendeu a lógica? Então, se essas informações aqui estão na minha... Se eu também preciso salvar essas outras informações, basta eu fazer o quê? Seguir a mesma lógica. Eu parei aqui na minha coluna número 20, ó. Ou seja, a U é a 21, a V a 22, a W seria a 23, a X seria a 24, beleza? Então, entendido isso, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou copiar esse carinha, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V, vou alterar aqui para a minha coluna número 11, que é a coluna da minha base de dados, e aqui é a coluna que vai enviar as informações da coluna número 24, ó. Se eu executar de novo o meu comando, deixa eu colocar aqui informações apenas para ilustrar, ó. Só para diferenciar aqui um pouco, ó. Só para mim ver se vai salvar, ó. Se eu clicar aqui no meu salvar, vamos ver o que acontece. Até porque, observe que essas linhas aqui estão vazias e essas aqui estão preenchidas. Não sei o que vai acontecer, vamos testar, ó. Vou clicar no meu salvar, cliquei no sim. Se eu for na minha base de dados, observe, ó. Enviou as informações até aqui. Observe que essas daqui estão vazias porque, obviamente, aqui também estão vazias. No entanto, ele enviou porque a minha coluna A é a coluna como parâmetro. O que interessa para mim é que essa primeira coluna está preenchida, beleza? Legal? Entendido isso? Se você entendeu isso, eu parei aqui o quê? Eu parei na coluna número 24, que é a coluna X. Então, eu quero pegar a informação aqui da minha coluna assunto, ó. Então, aqui seria a 25, 26, a 27 e aqui seria a de 28, ó. A coluna número 28. Então, o que eu devo fazer aqui? Copio esse comando, Ctrl C, Ctrl V e altero aqui para 28. E aqui eu vou alterar para o número da minha coluna que vai receber os dados. E agora eu faço a contagem da 28 até descobrir o número dessa coluna, ó. Então, se não me falha a memória, ela é a coluna de número 43, beleza? Então, deixa eu fazer o seguinte, ó. Ctrl C, Ctrl V, vou colar, vou executar e aí faz um teste para ver se pegou a informação da coluna número correta, ó. E aqui eu também altero o número da coluna que vai receber os dados. Então, se eu executar de novo, deixa eu colocar aqui algumas informações só mesmo para ilustrar, ó. Aqui eu observo que contém formas, eu estou apagando aqui as formas, que é indiferente, beleza? É apenas para poder ilustrar, ó. Então, se eu clicar aqui no meu salvar, observe, ó, cliquei no sim. Se eu for na minha base de dados, observe que ele enviou informações, ó, das outras 3 colunas que não estavam ainda enviando, ó, beleza? Ou seja, está salvando de forma correta, ó. Independente se eu tenho informações no meu cabeçalho ou não, ó, beleza? Legal? E aí entra o que eu havia dito para você, ó. Nesse momento, como eu estou enviando informações, não interessa se ela está mesclada. Sempre o que vale para mim é a informação da primeira célula. Já para limpar, aí sim tem uma pegadinha por trás, observe, ó. Se eu vir aqui e eu quiser limpar essas células, como é que eu devo fazer, ó? Por exemplo, eu quero enviar e limpar, por exemplo, essa célula aqui, ó. A célula que está mesclada entre F6 a P6, ó. Se eu vir aqui e botar, ó, por exemplo, ó. Bom, vamos colocar aqui ponto Q,
ponto range, abre o meu parênteses, vou informar a minha célula F6, que é a célula que contém aquela informação. Vou fechar o meu parênteses e, detalhe, como eu quero preservar a formatação, eu vou utilizar o clear, beleza? Perdão, o clear contents. Se eu utilizar só o clear, ele vai limpar tudo. Então, observe, ó, se eu fizer isso daqui, vamos ver se vai funcionar, beleza? Observe, ó, aqui contém o nome de uma pessoa, vou clicar no meu salvar, vou clicar no sim. Observe que, ó, como eu já esperava, ó, não podemos fazer isso em uma célula mesclada. Ou seja, na hora de limpar, para ele não interessa só o conteúdo da primeira célula. Interessa o quê? O intervalo por completo. Então, o que eu devo fazer aqui, ó? Ele vai pegar da célula F6 a célula P6. Então, se eu vier aqui colocar, por exemplo, 2 pontos, a P6, vamos ver se ele vai aceitar. Vou pegar esse carinha aqui, vou jogar de novo aqui só para cima, ó, só para que eu possa ver se ele vai executar ou não, ó, beleza? Então, para eu executar a mesma macro sem parar, até eu vou executar mesmo, vou até executar ela como já está aqui, ó. Vou clicar apenas no executar, observe, ó. Observe que não ocorreu erro mais algum. Se eu for lá na minha célula, observe que ela apagou, ó. Apagou aquele texto, ó, beleza? Legal? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, se você observar, ele contém uma fórmula. Então, se observarmos, ó, quando eu venho nessa combo box, insiro um texto, ela auto-preenche, ó. Auto-preenche essa célula aqui, auto-preenche essa outra e as demais, ó. Feito? Se eu apagar, deixa eu só apagar esse conteúdo. Observe que quando eu apago ele, ele apaga as demais, beleza? Então, lembrando que o arquivo, se o meu amigo que Paulo autorizar, vou compartilhar com você o arquivo base, beleza? Então, tá um arquivo bem interessante aí. E o intuito desse vídeo é lhe mostrar como fazer o salvamento. Então, se eu quiser apagar as demais informações, observe que quando eu apago o funcionário, eu não preciso apagar a matrícula, função e admissão. Por quê? Porque basta eu apagar apenas o nome do funcionário. Até porque as demais células contêm fórmulas. E eu não posso apagar as mesmas, porque se eu apagar, obviamente eu vou ter que refazer as fórmulas. Então, o interessante é que eu apague apenas a célula que passa os parâmetros para as fórmulas. Ó. Se eu apagar essa célula, como já está apagando o meu código, observe que as demais já apagam. Beleza? Então, o ano aqui, no caso, é manual a digitação. Então, esse aqui eu posso sim programar ele, ó, de D7 a F7. Ó. Então, eu vou vir aqui. Eu posso vir aqui. Se não me falha a memória, eu coloco uma vírgula. Se não for vírgula, for um ponto e vírgula, não lembro agora. A gente faz o ajuste, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, de D7 Bom, vai de D7, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui a minha planilha, vai de D7 a F7, ou seja, eu estou pegando esse carinha aqui, ó, D a F, ó, de D7 a F7. Então, vamos voltar lá para o meu código de D7, 2 pontos, a F7. Então, aqui, se não me falha a memória, eu vou ter que apagar esse carinha aqui, essas aspas duplas, e deixo apenas no início e no final, ó. Vamos fazer um novo teste, ó. Vou clicar no meu salvar, vamos verificar se ele vai limpar o ano, como ainda está preenchido, e observe, ó. Vou clicar no meu salvar, clico no sim, e observe, ó, que limpou o funcionário, limpou o ano, a matrícula, a função e a admissão são as fórmulas permanecem porque eu não estou apagando as mesmas, estou apagando apenas a célula que passa o parâmetro, que é o funcionário, ó. E agora, como é que eu limpo essas demais células? Bem simples, ó. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Aonde é que começa elas, ó? Começa de A, começa da minha célula A e vai, por exemplo, até a minha célula U. Na verdade, ela vai até mais, ó. Eu posso pegar aqui, por exemplo, de A até a S, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Desenvolvedor, Visual Basic, vou colocar aqui, ó. Apago essas aspas duplas, vou colocar uma vírgula, vou colocar, por exemplo, de A14, é isso mesmo, deixa eu verificar aqui, de A14 até uma determinada célula que eu entender que vai ser preenchida, beleza? Então eu posso colocar um intervalo, vou colocar aqui no caso um intervalo fixo. Então vou imaginar que o meu usuário nunca vai preencher mais do que 30 linhas. Então eu vou colocar aqui coloquei lá de A14 até a AS. Então vou colocar aqui os nossos 2 pontos para botar o meu intervalo a AS30, se não me falha a memória. Fecho aspas duplas, vamos ver se vai funcionar. Vamos fazer um teste, ó. Então eu estou limpando o conteúdo da célula mesclada de F6 a P6, de D7 a F7. Aqui eu estou tentando limpar de A14 a AS30, ou seja, eu estou tentando limpar isso aqui tudo de uma única vez, ó. Beleza? Estou tentando limpar isso aqui tudo de uma única vez. Vamos fazer o teste, ó. Vou clicar no meu salvar.
Deixa eu só pegar o nome de uma pessoa qualquer aqui e colocar um ano qualquer só mesmo para ilustrar. Ó. Vou clicar no meu salvar, cliquei no sim. Observe que limpou exatamente como eu já esperava. Ó. Legal? Então, nesse vídeo a gente aprendeu, tiramos a dúvida do nosso amigo como fazer o salvamento de informações de determinadas colunas de forma dinâmica, como salvar de células específicas, como limpar as células. Então, essa dúvida foi deixada por um apoiador de nosso trabalho, o nosso amigo aí, o Paulo Roberto. Então, eu espero que você possa ter gostado do conteúdo, possa ter deixado aquele gostei. É muito importante o seu gostei para eu entender que você gosta de conteúdos como esse, onde a gente tira dúvidas dos nossos inscritos e apoiadores do nosso trabalho. Se você ainda não for inscrito em nosso canal Programador Excel VBA, lhe faço o convite para estar se inscrevendo agora. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do nosso canal. Ainda não é inscrito? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. Já é inscrito? O meu muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.